como anda o relacionamento entre professores e alunos? De que forma essa convivência pode influenciar na saúde dos docentes e no processo de ensino-aprendizagem? Esse é o nosso assunto de hoje, então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são a professora pedagoga Estela Rocha, a orientadora pedagógica Ana Paula Monteiro e o estudante do ensino médio Lucas Souza, que participou do projeto Parlamento Juvenil da Alerj. Muito bem-vindos ao programa. Eu queria começar perguntando de que forma a formação dos professores influencia nesse relacionamento com os alunos. Bom, então vou começar a responder, tá? Obrigado por poder participar do programa. E o que nós temos percebido é que o próprio curso de formação do professor nem sempre é o suficiente para formar o professor para que ele possa também entender e perceber como é que é essa relação professor-aluno. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque nós temos que seguir, principalmente os cursos de ensino superior, eles têm que seguir as diretrizes curriculares nacionais. E as diretrizes apontam várias questões teóricas e práticas que o aluno tem que perpassar ao longo do seu curso de graduação. E ela por si só não é o suficiente para que ele possa perceber tudo o que acontece na prática. Ele vai ter o estágio obrigatório, ele tem a prática pedagógica, mas ainda não é o suficiente para que ele perceba todas as questões que influenciam essa relação professores e alunos. Que matéria seria essa, professoras? Que matéria estaria faltando, então, no currículo desses professores, tanto no que diz respeito ao curso normal, né, ali ao segundo grau, quanto ao ensino superior? Que disciplinas ou que disciplina seria essa que estaria faltando no currículo dos professores? Bom, dentro de uma das instituições que eu trabalho, nós temos a disciplina Psicologia da Educação, Psicologia da Aprendizagem, mas elas vão focar muito mais em como o indivíduo aprende, como se constrói o conhecimento, do que necessariamente essa relação professor-aluno. Algumas instituições optam em trabalhar com a disciplina Relações Interpessoais, e ainda assim, ela não é por si só suficiente. Como que a gente pode mensurar ou mesmo entender tudo que acontece dentro de uma única sala de aula? Pois é. Dentro de apenas uma coisa também de experiência, né? Com certeza. Então, uma das questões principais, e que o MEC também tem convidado as instituições de ensino superior, é que o professor que hoje vai para uma sala de aula para ser professor, no meu caso, professora de ensino superior, que eu também esteja na educação básica, para que eu possa trazer a minha experiência de educação básica para o ensino superior. Essa é uma das questões que vão poder auxiliar a que eu traga, então, uma amplitude de exemplos quando eu vou perpassar os conteúdos em sala de aula. Entendi. Quer dizer, a educação básica é realmente uma escola, né? O dar aula para o professor realmente é uma escola para ele lidar com outros tipos de público, com outros tipos de aluno. Mas quando ele só trabalha na educação básica, como fazer isso? E aí eu queria que a professora falasse um pouquinho, que a professora dá aula em curso normal. Isso. Como é que tem sido a preparação dessas professoras, as antigas professorandas, como se chamavam? Nós temos um público que é um público extremamente feminino, né, na sua maior parcela. São meninas muito novas, então elas estão entre os seus 14 e 17 anos. Muitas encontraram um curso normal como a opção da escola mais próxima à sua casa, não necessariamente porque gostariam de ser professoras. Essa é uma questão. E a outra questão que elas entendem como um dificultador é o fato de a escola hoje ser de horário integral. Então, uma escola que requer muito dessa menina, né? Ela vai para a escola, passa o dia inteiro, tem uma carga horária grande de estágio, e ainda assim é um estágio muito mais de observação do que um estágio de participação efetivamente, de que ela possa, de fato, vivenciar aquele processo educacional. Até porque ela ainda não tem uma maturidade teórica para que ela possa fazer as assimilações necessárias para poder amanhã aplicar na prática docente. E de vida mesmo, né, acho. Com certeza. Né, que vai ensinando pra gente um monte de coisas. Com certeza. Professora Ana, a família, de que forma ela pode contribuir nesse relacionamento?
Muito, né? A família tem muito a contribuir nesse relacionamento da escola, professor. Hoje, né, eu percebo, trabalhando na orientação, que é um grande nó a questão familiar, até porque nós vivemos numa sociedade moderna, que os valores, né, eles estão mudando o tempo inteiro. E muitas das vezes o professor, ele vem com uma cultura, né, do que é certo, do que é errado, e ele vai se deparar com um aluno em que o que é dito para ele, para o professor como errado, para aquele aluno é o certo, né? Eu perpassei por vou contar para você assim rapidamente, né, um caso que ocorreu numa escola de ensino fundamental, primeiro segmento, em que uma professora, ela sempre recolhia, né, os guaranás, os lanches que as crianças levavam, e escolhia um aluno para que ficasse responsável em fazer esse recolhimento dos lanches e tal, para colocar na geladeira. E na hora do recreio eles pegavam esse lanchinho deles. E aí um aluno pegou um guaraná de um outro colega. E ela foi e perguntou para o menino: por que você pegou o guaraná do seu colega, né? Você não deveria ter feito isso. Se você quisesse, você podia ter vindo até a mim, poderia ter pedido, a gente ia até ao refeitório, lá também tem suco. E o menino ficou calado. E na hora da saída ela pediu para falar com o responsável daquele aluno. Foi a mãe, né? E a inspetora tomou a frente da professora e falou: olha, ele hoje pegou o suco do colega e amanhã a gente vai ter que conversar. A professora já foi embora, vai ter que conversar. No dia seguinte, chegou o pai do menino na escola com muita autoridade, né? Brigou com a professora e disse para a professora assim: olha só, meu filho, ele está certo, eu não tenho culpa dele ser esperto, por ele ter sido mais rápido e ter pego o guaraná do colega. Então, na verdade, ali era uma questão de ética, de valor, não é seu, por que você vai pegar? A professora ficou muito chateada, ela ficou muito mal com aquela situação em que ela se viu perante a família. Então, muitas das vezes você precisa, enquanto orientador, mediar esses conflitos, né? Chamar essa família, o que vocês consideram certo? Hoje foi o guaraná, amanhã poderia ter sido pode ser uma outra coisa, muito mais séria, muito mais grave, não ficar somente aqui na escola, ficar aí fora na sociedade, e as punições são muito pesadas. Sim, sim. Então a gente levar essa família a repensar nos seus valores, no que é certo, no que é errado. E aí esse professor, às vezes, a gente também tem que dar aquele abraço pedagógico, né? Você está certa. Um abraço pedagógico é ótimo. Tem horas que a gente tem que dar abraço, a gente tem que dar colo, porque eles se sentem muito vulneráveis, muito sensibilizados, né, perante a família, perante a sociedade, porque eles se encontram muitas das vezes sozinhos, né? Não só na questão acadêmica do conteúdo, como também dos valores, dos modelos a serem passados para as crianças. Refrigerante, a gente fala assim, um guaraná. Mas, de repente, para aquele menino é o guaraná do mês que ele pode tomar. A gente não sabe da situação financeira da família. Não é isso? É verdade. Então, quer dizer, o papel do orientador educacional aí é muito de mediar esses conflitos. E esses conflitos, professora, na sua escola são muito constantes? Qual é a constância desses conflitos entre relacionamento de professores e alunos? A gente vê muito matéria, eu trouxe até essa pauta, esse assunto aqui para o programa, porque eu achei importante. A gente vê sempre matéria no jornal de que aluno agrediu o professor, de que professor cometeu bullying com o aluno. Então, eu achei importante a gente discutir um pouquinho isso aqui. Por favor. É um assunto que está em pauta mesmo, né? Eu trabalho em uma creche pública, né, municipal, e muitas das vezes a gente tem que estar mediando o conflito porque as crianças da creche, elas ficam em horário integral. Então, elas chegam às 8 horas da manhã e saem por volta das 15 horas da tarde. Então, elas tomam banho na escola, elas fazem as refeições na escola. Então, a gente não fica somente na parte do educar, a gente cuida, né? Tá tudo entrelaçado aí, esse cuidar e esse educar constante em todas as atividades. Então, meio que eles pensam que aquela professora ali é minha mãe também. Alguns inicialmente já chamam de mamãe também, quando estão adaptados. E a gente tem essas questões também presentes na educação infantil. A mãe abre a mochila: ué, meu filho não tomou banho hoje, por quê? Por que a toalha está seca? Por que a roupa veio trocada? Por que aconteceu isso? Então, às vezes já vem num tom mesmo de briga, né, de querer fazer uma revanche com o professor, e na verdade não quer saber a causa em si.
Ela já chega querendo, né, uma satisfação. E aí, na verdade, a gente tem que chamar para conversar. Mãe, hoje não deu para dar banho porque não tinha água. Então, hoje o professor estava sozinho, não tinha um auxiliar. Né? A gente tem toda uma justificativa do trabalho, a gente tem um planejamento para esse trabalho. Então, a gente precisa trazer esses pais para a escola e sempre mostrando e pontuando que o nosso trabalho é em conjunto. Nós não somos entidades separadas, nós estamos juntos nesse trabalho, né? Somos parceiros, precisamos dessa parceria, porque muito do que as crianças, né, os jovens aprendem na escola, eles vão levar para casa. E vice-versa. E vice-versa, né? Muitas das vezes a gente vai observar o comportamento da criança e nessa observação a gente nota que está acontecendo um problema em casa. Então a gente chama a família, vamos conversar, vamos ver qual a melhor forma de atuar com essa criança para que não haja os prejuízos acadêmicos e até mesmo psicológicos. Lucas, a gente está no finalzinho desse bloco, mas eu queria muito que você contasse um caso que aconteceu na sua escola com um professor que não está nem mais em sala de aula. Como é que foi isso? Soltaram uma bomba do lado de fora da escola, próximo, rente ao muro. Minha escola tem um muro e as salas já são coladas ao muro e a janela ali próxima. Soltaram a bomba, o professor teve um ataque cardíaco, desmaiou na sala de aula, teve que chamar a ambulância para buscar, levá-lo ao hospital. Ele já tinha um problema no coração, só que foi descobrir por conta desse incidente. O professor teve que sair de sala de aula, hoje ele não pode se estressar, não pode ver muito tumulto, porque pode atacar o coração. Quer dizer, foi deslocado para fazer outra coisa hoje na escola. Ele é bibliotecário na escola, trabalha na biblioteca. E aí qual foi, conseguiram identificar os alunos, conversar com eles, o que aconteceu nesse dia? Olha, nesse dia soltaram a bomba, a gente não sabe, pelo menos eu não sei se eram alunos da escola ou se não eram. A gente depois teve outro incidente que soltaram outra bomba de novo na escola. Esse a gente conseguiu identificar, foram alunos da escola, mas esse primeiro a gente não sabe se foi aluno da escola ou não. E aí eles falaram alguma coisa, ou foi explicado para eles de alguma forma, você sabe o que aconteceu para a solução desse caso? Se foi explicado para eles que o professor tinha passado por aquele problema, que não era bacana soltar uma bomba? A direção e a coordenação da escola conversaram com a escola em geral, para passar o que tinha acontecido, que aquilo não era uma coisa legal, o que tinha acontecido com o professor, e a gente ficou um bom tempo, a escola, o problema foi resolvido, aí depois passou um bom tempo que fizeram de novo o ato, a gente conseguiu identificar, conversando com os coordenadores, a direção conversou com a escola de novo, e o problema foi resolvido. Me parece que, de repente, nessa escola, uma solução, não sei o que a professora vai achar, vou deixar para o próximo bloco, seria um trabalho constante ali de conscientização, uma campanha, alguma coisa. E aí, só para justificar, que eu falei assim, explicaram para eles que isso não é legal, e aí quem está em casa, ou uma de vocês pode ter pensado, mas como assim, eles não sabiam que não era legal? Muitas vezes não sabem. Uma situação que eu passei, não era aluno meu, eu estava no recreio nesse dia, né, ainda dava aula, e ouvi uma gritaria no refeitório e fui até lá. Quando eu cheguei lá, tinha uma turma olhando para 2 alunos. Um estava chorando e o outro estava com uma cara assim, tipo, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E aí todo mundo disse, não, foi ele, esse que estava com a cara de o que está acontecendo, bateu no outro que estava chorando. Aí ele virou e falou assim para mim, professora, eu não fiz nada, eu só bati com a cabeça dele na parede. Porque ele era um aluno que tinha um histórico de violência familiar muito grande, então para ele bater com a cabeça do outro na parede não era nada. Então só para a gente poder refletir sobre isso, porque às vezes uma bombinha para os meninos lá, não foi nada, mas é tudo uma questão de valores. Foi o que a professora falou anteriormente. Ele foi mais esperto, o pai falando. Ele foi mais esperto e pegou o Guaraná. Você vai refletindo sobre esse assunto, porque a gente volta com muito mais no segundo bloco. Não desgruda!